Paz do Senhor, amigas de Jesus. Uma alegria estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor Jesus com vocês. Essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que nos traz esperança, que nos traz alegria, que renova nossa confiança no Senhor. Estamos aproximando aí do Dia Internacional da Mulher e eu estava pedindo inspiração ao Senhor sobre uma palavra que eu poderia compartilhar com vocês, e o Senhor colocou no meu coração essa passagem de Lucas 8, que fala sobre a importância das mulheres no ministério de Jesus. Nós sabemos que elas tiveram um papel muito importante, tanto é que elas foram registradas aqui na Bíblia. E nós, mulheres cristãs, mulheres servas valentes do Senhor, sabemos a importância do nosso papel na sociedade, na família, na igreja. E que o Espírito Santo possa sempre nos inspirar a sermos mulheres de fé, mulheres que adoram, que agradam o Senhor Jesus. Vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. É importante a gente pensar aqui, irmãs, que Jesus, o próprio Deus, ele poderia fazer milagre todos os dias para suprir as necessidades do seu ministério. Mas ele, ao invés disso, ele escolheu aceitar essa ajuda dessas mulheres, essa assistência que elas prestavam no seu ministério itinerante, enquanto eles estavam pregando o evangelho, a mensagem do reino do Senhor Jesus. Essas mulheres, elas honraram o Senhor Jesus na vida e na morte também. Elas fizeram o que os discípulos não fizeram. Elas foram as primeiras a ver a pedra rolada do túmulo e o túmulo vazio, e foram as primeiras que receberam a visita do anjo e perguntou para elas por que elas estavam procurando vivente entre os mortos, sendo que Jesus não estava ali, ele já havia ressuscitado. E elas receberam a incumbência de ir falar com os outros, inclusive com os discípulos, porque os discípulos, eles ficaram muito decepcionados, porque eles não entenderam o que Jesus já havia passado 3 anos ensinando para eles, que era que ele estava pregando o reino, que ele seria crucificado, que ele morreria. Não, eles acharam que Jesus ia continuar com eles e que jamais ia passar por isso tudo, por essa morte, né? Por esse sofrimento todo. E eles não entenderam bem o recado de Jesus. Jesus falou para eles e falou para as mulheres que andavam com eles que eles iriam para Jerusalém para ser preso e para ser crucificado. Mesmo assim, essas mulheres não tiveram medo, elas foram com Jesus, mesmo assim, sabendo que ele estava indo para ser morto, para ser crucificado. Elas foram juntamente com Jesus. Não se acovardaram diante da notícia, diante desse perigo. Jesus, ele foi crucificado na sexta-feira por volta das 9 horas da manhã. E a Bíblia registra que as mulheres estavam na crucificação de Jesus. Os discípulos não estavam. A Bíblia cita apenas João que estava ali. Os outros, eles ficaram com medo, porque eles sabiam que no fundo eles eram os próximos. Eles eram os discípulos, estavam andando com Jesus, então eles seriam os próximos, que correriam o risco de acontecer a mesma coisa com eles, e no entanto eles ficaram amedrontados, e cada um
tomou uma decisão e essas mulheres não, elas ficaram ali firmes. Elas acompanharam a crucificação de Jesus. Jesus morreu e foi sepultado, e a Bíblia fala que elas viram onde e como o Senhor Jesus foi crucificado. E assim que passou às 6 horas do sábado, elas foram comprar perfumes, comprar tecidos para fazer um sepultamento correto com o corpo de Jesus, passar o perfume, envolver em lençóis, que era o costume daquela época. Elas viram como havia sido feito e elas acharam que não tinha sido feito da forma correta, e elas decidiram honrar o Senhor Jesus também na morte dele. Então elas compraram perfumes, especiarias, porque elas queriam honrar ao Senhor Jesus também na sua morte. Elas honraram o Senhor Jesus com seus bens, com a sua vida, com seu testemunho. E depois elas foram as primeiras a chegar no túmulo, ver a pedra rolada, ver o túmulo vazio, e o anjo falou para elas, porque elas estavam ali procurando vivente entre os mortos, que Jesus já havia ressuscitado. Então elas foram comissionadas a dar o recado aos apóstolos para se encontrar com Cristo ressurreto. E no caminho elas tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Ou seja, elas foram comissionadas a dar o recado até para os discípulos que ficaram com medo, ficaram temerosos, e elas foram anunciar para eles. Elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Elas foram testemunhas da ascensão do Senhor Jesus. Elas ficaram juntamente com os discípulos no cenáculo, reunidos durante 10 dias, orando até que o Espírito Santo fosse derramado. Elas estavam na festa de Pentecostes. Elas também foram cheias do Espírito Santo e foram as primeiras pregadoras da mensagem da ressurreição. Elas serviram a Jesus com seus bens e acompanharam o Senhor Jesus ali, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, financiando o ministério de Jesus. Nós sabemos que as mulheres, elas sempre foram da vanguarda, mulheres que tiveram um papel definitivo na família, na igreja, na sociedade e no reino de Deus. E essas mulheres foram cheias do Espírito Santo e abriram a boca para testemunhar. E vocês são essas mulheres que oram, mulheres que são cheias do Espírito Santo e que abrem sua boca para testemunhar. Que você, irmão, possa se levantar e reconhecer o seu valor diante de Deus, diante da sociedade. Reconheça o seu papel na sua família, na sua casa. Você é uma amada do Senhor Jesus, você é um vaso precioso. Entenda o seu papel, entenda a importância que você tem e consagre ao Senhor a sua vida, os seus bens, os seus dons e a sua família. Deixe tudo sempre aos pés do Senhor Jesus. Reconheça esse valor que você tem, que você é muito preciosa para o Senhor Jesus. Você é o vaso de honra, você é a amada do Senhor, você é menina dos olhos de Deus. Não deixe que nenhuma mensagem do mundo que venha colocar na sua mente. Hoje nós temos o movimento feminista que quer colocar na nossa mente valores que não são pautados na palavra de Deus, e valores que não são pautados na palavra de Deus não têm valor nem significado para nós, mulheres de Deus. Vamos renovar nossa mente, renovar nosso coração. Nós somos valorosas, nós somos poderosas em Deus. Nós somos mulheres vitoriosas, mulheres que, cheias do Espírito Santo, nós edificamos a nossa casa, edificamos a nossa família, edificamos a nossa igreja. Não vamos ficar pensando que nós somos mulheres maravilha, nós somos mulheres poderosas. Não, em nós mesmos não. Nós somos poderosas em Deus. E as armas poderosas em Deus, elas são poderosas para destruir fortalezas, para quebrar paradigmas, para mudar situações. Você é uma mulher de Deus, uma mulher vitoriosa, uma mulher cristã, uma mulher amada. O Senhor Jesus te chamou, o Senhor Jesus te escolheu, e Ele sempre
ter um papel importante, significante nas mulheres. O Senhor Jesus, em momento nenhum, ele desprezou as mulheres. Muito pelo contrário, ele aceitou a assistência que essas mulheres poderiam lhe oferecer, mesmo ele sendo um Deus poderoso. E ele nos chama de mulheres sábias, que edifiquemos a nossa casa, que edifiquemos a nossa família, que edifiquemos a igreja, que edifiquemos a nossa sociedade. Vamos orar agradecendo ao Senhor pelo cuidado dele, por todos os benefícios que ele nos tem feito. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela vida de cada uma dessas irmãs que vão receber essa mensagem. Senhor, que a nossa mente possa estar guardada no Senhor, para que nós não venhamos a ser confundidas, ó Pai. Senhor, não nos deixe perder nos valores que o feminismo quer pregar para nós, que não condizem com a Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra é a verdade e a Tua palavra é o mandamento que nós queremos seguir. Pai, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração em Ti, para que nós possamos reconhecer o nosso valor em Ti, ó Deus, de sermos filhas amadas do Senhor, de sermos vaso de honra na Tua mão, de sermos preciosas para o Senhor. Ó Pai, nós não precisamos de autoafirmação em nós mesmos, em querer ganhar na nossa força, no nosso conhecimento, meu Pai. Porque o Senhor é que é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. É em Ti que nós estamos confiadas e arraigadas. Abençoe cada amiga de Jesus, em nome de Jesus. Irmãs, sejam abençoadas. E lembrem-se do seu valor. Você é preciosa. Você é um vaso de honra nas mãos do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor.